Olá, queridos espectadores do Cuidado Idoso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dedicado ao bem-estar e à saúde dos nossos queridos idosos. Aqui neste espaço, buscamos compartilhar conhecimento e informação valiosas para familiares, profissionais que desempenham um papel fundamental na vida dos mais experientes. Hoje é um dia especial e estamos recebendo uma convidada muito especial, Letícia Centeio Granato. Ela que é formada em Engenharia de Alimentos pela UFSCar e é também proprietária do restaurante Pimenta de Cheiro. E o nosso tema de hoje é como podemos proporcionar uma alimentação saudável e equilibrada para nossos idosos, promovendo qualidade de vida. Então, fiquem ligadinhos aqui, pois o episódio de hoje trará dicas valiosas para garantir que nossos entes queridos desfrutem de uma alimentação que contribua para uma vida longa e saudável. Letícia, primeiramente eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite e já vou começar te perguntando o que o engenheiro de alimentos faz? Bom, olá, obrigada pelo convite. E vamos lá, acho que é uma pergunta que muita gente tem curiosidade, né? O pessoal confunde o engenheiro de alimentos com o nutricionista e não é bem assim, né? A engenharia de alimentos é uma área muito ampla. Ela envolve todo o processo produtivo de um alimento. Então, desde a seleção de uma matéria-prima até o produto final, até chegar num cliente. Então, temos diversas atividades nesse meio. Então, a gente estuda a parte da química dos alimentos, né? O que um alimento pode fazer, como que é uma junção de vários alimentos diferentes, qual que é o resultado disso num processo produtivo, numa indústria, por exemplo. Mas também num restaurante, isso é muito importante, né? Um restaurante hoje distribui alimentos para várias pessoas. E o cuidado é primordial na parte de selecionar uma matéria-prima, higienizar, por exemplo, uma salada, a água que é utilizada, a limpeza do local, eu acho que é um ponto muito importante que o engenheiro de alimentos também tem que estar atento nisso. A parte de desenvolvimento de documentações, que é um ponto importante também que muita gente não sabe, mas criar uma documentação do local que mostre o manual de boas práticas, né? Como que eu devo fazer aquilo da melhor maneira? Qual é o meu procedimento operacional padrão para que aquilo seja feito corretamente? Porque eu tenho que ter um procedimento. Se cada dia eu fizer de uma forma, eu não vou ter um controle efetivo do meu alimento. Então, é uma preocupação também do engenheiro de alimentos. Além do que, um outro ponto legal que muita gente não sabe, a parte de acesso ao alimento. Muita gente hoje não tem acesso a uma alimentação básica e nós temos leis para isso. E o engenheiro de alimentos também pode atuar nessa área, de pensar onde eu tenho o alimento disponível, né? Tem em todas as regiões? A gente não tem em todas as regiões, porque depende da condição climática e tudo mais. Então, também é uma área de atuação do engenheiro de alimentos. Além disso, também temos treinamentos de equipes, que isso também é uma área muito interessante, né? Para uma equipe estar trabalhando num local, tem que entender a particularidade daquele local, para quem eu estou distribuindo aquele alimento, qual é o tipo de alimento, quais controles eu devo fazer com aquele alimento. Por exemplo, tem alimento que é congelado, precisa de um controle de temperatura. Se eu congelo, descongelo, ele não vai ficar legal no final. Então, tem técnicas corretas para ter o controle dessa cadeia como um todo, né? Acho que é um resuminho geral do que o engenheiro de alimentos faz. Falando do congelamento, tem uma técnica específica para fazer o congelamento? Então, depende do Não é só pegar alimento. e pôr lá no congelador? Não são todos os alimentos que podem ser congelados, isso é um ponto importante, né? Por exemplo, um ovo não é congelado. Então, tem que selecionar o tipo de alimento correto, a forma de congelamento também. Então, numa indústria, a gente tem um ultraprocessamento, um ultracongelador, que é um congelamento mais rápido, né? Isso influencia na parte dos cristais de gelo no alimento. Agora, num restaurante mesmo, a gente pode fazer um congelamento convencional, mas o importante é que seja uma coisa contínua. Eu não posso ficar congelando e descongelando esse alimento. Tem que congelar corretamente e na hora de consumir depois, a gente tem que descongelar corretamente também, para a gente poder manter essas propriedades até nutricionais do alimento, né, que elas podem ser perdidas com o tempo. Aquele choque térmico tem que fazer ou não necessariamente? Depende, no caso de verduras, né, legumes. Alguns a gente faz a técnica do branqueamento, que a gente chama. Então, a gente faz um choque térmico ali, só que tem que ser muito rápido, né, por segundos, para que depois, quando eu for esquentar no micro-ondas, pensar nesse processo do pós, ele esteja na qualidade adequada para mim, né? Não fique aquela coisa mais murcha, sem estar aquele crocante gostoso, por exemplo, do brócolis, né? Brócolis. Isso é interessante. E agora, pensando nos idosos, quais são os desafios específicos relacionados à alimentação de um idoso e como você, como engenheira de alimentos, enxerga esses desafios?
Eu acho que um dos principais, que é uma coisa que eu sempre falei, é a parte da saúde deles, né? O nosso corpo, nós ingerimos alimentos todos os dias. A gente precisa do alimento para ter energia, para a gente poder viver. E se eu tenho um alimento contaminado, que é uma coisa muito fácil de acontecer, tá? Isso pode afetar totalmente na saúde. E pensa num idoso, ele tem um sistema imunológico um pouquinho mais fraco. Então ele tem que acabar ingerindo mais vitaminas, né? Tem até complementos alimentares que ele tem que fazer. Então pensa que o corpo dele já não está no funcionamento 100%. Se ele ingere um alimento com alguma bactéria, né? Uma doença transmitida por alimento, que a gente chama de DTA, ele pode ter um mal à saúde muito grave, pode levar até a óbito. Então é uma coisa séria. A gente tem responsabilidade na nossa profissão, né? E aí agora eu englobo também os nutricionistas, os outros proprietários de restaurantes ou de indústrias. É um ponto muito importante. A gente não pode pecar na qualidade. Acho que um dos pilares principais é investir na qualidade das coisas. Então, no processo, né? Quais utensílios eu uso ali? Eu preparo um alimento numa bancada que não é apropriada, vai ser legal? Não vai ser legal. A minha matéria-prima pode ser boa, mas se o meu processo ali não tem uma higiene adequada, né, um local de preparo adequado, isso não vai ser interessante, certo? Então, pensando no idoso, eu acho que as doenças transmitidas por alimentos é uma coisa que realmente tem muito a ver, porque até a água que eu utilizo, ela pode estar contaminada. Então, por exemplo, uma doença que é bem famosa, que é a salmonela. Salmonela pode vir do ovo, de carne e até da água. Então, se eu não pego um ovo que eu sei que passou por uma análise, pode ser, ou é de um local que é bem feito, o controle de qualidade desse ovo, né? Como que é a produção ali. Se eu pego de algum lugar que pode ocorrer a salmonela, vai afetar o idoso. Então, o idoso, no caso, vai ser mais grave. Pode afetar qualquer um, né? Que fique claro isso. Mas para ele é um pouquinho mais grave por conta da parte do sistema imunológico. E como que eu vou perceber? Tem sintomas que são comuns no dia a dia. Então, fezes, né, diarreia, no caso, vômitos, são sintomas comuns que a gente pode achar que é uma coisa normal. E a hora que for identificar a mesma doença, já ficou muito grave. Já chegou num ponto que é perigoso acontecer alguma coisa a mais. Outro ponto é a parte de tempero, né? Conservação dos alimentos. Então, num sistema produtivo, de indústrias principalmente, a gente não pode pensar que a indústria é uma coisa ruim, tá? A indústria, ela chegou para facilitar o nosso dia a dia. Sim. A indústria, ela veio porque a gente começou a ter mais populações no mundo, né? Então, tem que ter uma distribuição do alimento de forma adequada. Então, o processo produtivo, ele facilita os alimentos, certo? Porque, vamos pensar assim, como eu disse, das condições climáticas. Nós não temos um acesso em todos os lugares de um alimento, por exemplo, que tem no Brasil. Nós temos uma condição climática interessante aqui. Nós temos solos férteis aqui que nos ajudam a produzir alimentos diferentes. Mas como que eu faço, então, para distribuir um alimento do Brasil para outro país? Então, eu tenho que ter algum processo industrial que ajude a gente a conservar esse alimento, por exemplo. Ou um processo térmico, ou uma forma de conservas, né? Hoje a gente vê muitas conservas, isso auxilia também. Então, a indústria veio para facilitar essa parte, né? Mas como que eu posso conservar o alimento? Duas matérias-primas que ajudam a gente a conservar o alimento é o sal e o açúcar. Tá. Por quê? Porque essa é a parte de sólidos, né? O sólido, esse tempero, ele ajuda a conservar o alimento. O que isso causa no idoso? Na nossa alimentação do dia a dia também? Então, do dia a dia, a gente tem como tempero, né? O sal e o açúcar. Por isso que tem que ter uma dosagem correta, né? Não é todo mundo que é apto a ter o paladar com mais sal, né? Que gosta de uma comida mais salgada. Tem gente Sim. que sente mais do que outros. Então, a parte de sensorial é diferente de um para o outro. Por isso que também em restaurantes a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E pensar também na parte de sal e hipertensão. Então, a parte de idoso, né? Consumir um alimento com muito sal, tanto para conservação, ou então um alimento preparado num restaurante mesmo, ou em casa, tá? Com muito sal. Pensa em várias refeições no dia, vai acumulando um pouquinho de sal, um pouquinho de sal. Pensa no fim da semana, como que ele vai estar, né? Como eu disse, a parte de digestão dele, assim, o nutricionista pode falar até melhor, mas não é igual ao meu, por exemplo, que tem 26 anos. Então, essa ingestão pode causar uma hipertensão, né? E a parte de açúcar, por exemplo, a gente põe açúcar em vários alimentos também. Sim. Açúcar, e para quem tem diabetes, né? O maior caso de diabetes, hoje nós temos em todas as faixas etárias, mas idosos também têm mais... Tem mais idosos com diabetes também. Então, é outro ponto que tem que ter muito controle, né? Então, eu penso assim, que o geral, assim, resumindo, para cuidado dos idosos nessa parte de alimentação, é a boa higienização de um alimento, principalmente na parte de verduras e legumes. A gente tem que lavar bem, tirar bem esses resquícios que vêm do campo, né? Selecionar bem uma carne também. A parte de carnes é um ponto que
Hoje temos muitos abatedouros clandestinos, então a gente tem que pensar de pegar de um local que vem de um processo com controle de qualidade também, né? E essa parte do nosso preparo em casa, de saber preparar da forma correta, né? Então, na carne mesmo, a temperatura que a gente usa no fogo já ajuda a matar os micro-organismos. Não precisa lavar Não a precisa carne. lavar, exatamente. É esse ponto que eu ia falar. Porque quando a gente lava, pensa que você lava numa bancada. Toda aquela parte de micro-organismos que estavam ali contaminando, eu vou deixar na minha bancada. Aí eu vou cortar uma cenoura ali depois. Eu vou ter a contaminação cruzada, tá? E a contaminação cruzada é uma coisa que acontece muito e leva também a parte de doenças. Se eu não higienizo bem minhas mãos quando eu saio do banheiro e vou preparar um alimento também, né? A Escherichia coli é um exemplo de doença que, né, que nós vamos ver, que é por conta das fezes, né? Então, se eu não higienizei bem minhas mãos, vou cortar o alimento, eu posso estar transmitindo a parte de Escherichia coli. Por isso também que a gente tem que ter controle em indústrias, mesmo na parte de engenharia, microbiológico dos meus produtos. Então, a higiene dos manipuladores, da produção, né? Em relação, nós comentamos as verduras. É correto mesmo a higienização? Você chega com a verdura, você coloca numa água com uma dissolvido e a água sanitária junto. É assim mesmo a maneira correta? É interessante, viu? Assim, em casa, no dia a dia, a gente normalmente só lava, né? Mas se tiver como, ainda mais para idosos, que é o que eu falei, é mais delicado, né? Esse preparo é fundamental. Porque, assim, é interessante ele ingerir esses nutrientes, né? E um vegetal, uma coisa cru, é mais propensa a ter alguma parte de bactérias, né, micro-organismos, que pode causar depois uma inflamação, alguma coisa ruim no corpo. Então, essa parte de sanitizar em casa mesmo é muito interessante, é simples, né, não é difícil de fazer. Hoje nós vemos até em locais que vendem mesmo quitandas, né, verduras, legumes, a gente vê que tem até preparados, que você já põe na água direto, você não precisa fazer a misturinha, você põe direto ali, já higieniza. A mistura é 1 litro de água para quantas colheres de água sanitária? Então, depende da quantidade, do tamanho do balde, né? Quantos litros você vai fazer. Não sei dizer agora a proporção certinha para você, depende, tá? De qual tipo, como que vai ser feito, mas o interessante é sempre higienizar. Acho que isso é o ponto principal. Higienizar da melhor maneira para que ele esteja mais livre possível dessas contaminações. E a gente prepara o alimento, falando de casa, prepara o alimento, às vezes sobra. Quando tem essa sobra, o que um engenheiro de alimento ele indica? Tira da panela, põe no tupperware, guarda na geladeira. Às vezes, na maioria das vezes, a gente deixa na panela, lá em cima. Esse alimento ele vai começar a perder propriedade. É isso mesmo? Então, a parte da refrigeração, né, quando a gente põe na geladeira, é uma forma de conservar o alimento. Tá? Eu falo que uma das melhores conservações é a temperatura. Então, a temperatura, quando a gente congela também, por exemplo, o alimento, é uma forma de conservar por um bom tempo sem usar nada, né? Porque hoje nós temos conservações, né, industriais, que é ou utilizando conservantes como sal, açúcar, né, que daí eu adiciono alguma coisa, ou em processos de ultratemperatura, por exemplo, um leite UHT. Por que o leite UHT dura mais que aquele leite que a gente compra de saquinho, né, do leiteiro? Porque ele passa por processos de ultratemperatura. Em casa, a gente não consegue fazer isso, mas o resfriamento numa geladeira ou o congelamento, a gente consegue fazer. Então, o importante é só fazer da maneira correta, né? O que eu indico? Eu acho que, primeiro, terminou de fazer a comida, não guardar quente na geladeira. Isso não é legal. Esse choque térmico não é interessante para os alimentos. Então, na parte química, né? O alimento, ele tem... É como se fossem moléculas ali. É uma estrutura que está em movimento, Então, se a gente dá choques diferentes, as ações que estão acontecendo ali são modificadas. Tanto que, assim, por exemplo, para fazer um chantilly, né? A gente pega uma coisa líquida e vira uma espuma. Que coisa doida, né? O que acontece? Isso aí é tudo a parte de agitação, é a parte da estrutura, né? Nós temos enzimas ali, nós temos diversos aminoácidos, diversas coisas que vão trabalhar no alimento. Coisas que a gente nem imagina. Então, na parte de... para conservar o alimento para o idoso, eu indico esperar resfriar depois que cozinhou. Aí coloca na geladeira, né? É importante estar tampado também, porque a geladeira também pode trazer uma contaminação cruzada para nós. Então, se eu ponho uma carne em cima, por exemplo, e um potinho aberto ali com o alimento que ele vai comer à noite, se pinga um pouquinho daquele sangue da carne, né? A gente já viu sujar a geladeira por isso. Ou eu coloco alguns vegetais que eu comprei, que eu coloquei direto na geladeira, cai alguma coisa ali no alimento. Então, o importante é sempre tampar também, tá? E na hora de consumir, sempre avaliar se tá tudo certinho, esquentar no micro-ondas, né, com cuidado. E a textura dos alimentos, elas podem influenciar na aceitação e digestão por parte dos idosos? Sim, isso até
volto a dizer, o nutricionista pode falar melhor do que eu, né? Eu penso mais na parte de processamento, mas com certeza, tá? O nosso intestino é uma coisa muito doida, vamos resumir assim. E conforme vai passando o tempo, o funcionamento dos órgãos são diferentes. Então, como eu disse, né? Um idoso, o intestino dele é diferente, bem diferente do meu, né? Que sou mais nova. E a forma, né, às vezes uma sopa, um caldo, isso é mais indicado porque é mais fácil a digestão. Então, ele tem que comer só isso? Não, ele tem que se nutrir de várias coisas. Mas é interessante, às vezes, ir trocando, né? À noite, uma alimentação mais leve, pode ser um caldo, né? Um caldo, bater alguns legumes, uma carninha com vários nutrientes importantes para ajudar nessa parte de vitaminas e da saúde dele. E de dia faz um almoço com coisas mais sólidas, né? Então, é legal ter essa variação. A parte de bebidas também, sucos, né, naturais, isso é muito interessante, tem as vitaminas. O legal do suco também seja preparado na hora, porque tá tudo mais fresco, a parte de vitamina não se perde também. E na nossa indústria alimentícia, já tem produtos voltados especificamente para a população idosa? Como que o engenheiro de alimentos trabalha nessa parte? Isso é um ponto muito importante mesmo, que eu acho muito legal a gente falar. Hoje nós temos muita pesquisa científica. Eu mesma já fiz 3 iniciações, que são pesquisas maiores, que a gente acaba apresentando em congressos, escrevendo artigos. Eu gosto muito dessa área de pesquisa, porque eu falo que hoje tudo que a gente tem foi de acordo com a pesquisa, né? Tudo que a gente começou a evoluir. E não só para idosos, né? Mas nós temos um público agora vegetariano, público vegano. Então, a linha de pesquisa está cada vez mais avançada para atender esse público. E outro ponto legal, os consumidores hoje estão olhando mais os rótulos dos alimentos, né? Não sei se o pessoal já aí percebeu que os rótulos mudaram, né? Então, a partir de outubro do ano passado, teve uma nova legislação que fez mudar, ter algumas alterações nos rótulos. Por quê? Porque as pessoas estão olhando mais. Então tem que ser uma coisa mais fácil delas entenderem o que elas estão consumindo ali. Como eu disse, não é porque é industrializado que é ruim, né? Tem alguns que não são muito bons, tem alguns que não são muito bons, mas tem outros que servem para facilitar. E é legal que o consumidor entenda o porquê daquilo. Então, pensando nos idosos, tem sim linhas de pesquisa. Eu acredito que ainda tem muito para evoluir, tem muita coisa para fazer. Eu acho que esses últimos anos deu uma parada um pouco no país nessa parte de pesquisas, mas eu acredito que nunca parou 100%, eu acho que vai voltar ainda mais. E é um ponto muito importante para os estudantes aí de engenharia de alimentos, até de nutrição, irem atrás, porque eu sei que hoje tem mercado, tá? Eu trabalhei um tempo na Nestlé, e lá até aqueles compostos alimentares que é intravenoso, né? Eles faziam para os idosos também. Então era muito interessante. A gente fazia até análise sensorial desse tipo de alimento, para a gente poder ver se realmente estava adequado. Então, por mais que seja na veia, a gente também provava. É engraçado, mas é verdade. E nisso a tecnologia de processamento de alimentos, então ela pode ser aplicada para atender essas necessidades alimentares. O que a indústria podia fazer? Por exemplo, pensar em alimentos que tenham menos conservantes, né? Pensar em alimentos que tenham mais nutrientes. Pensar em alimentos que às vezes pode ser um pouquinho mais caro, mas que eu selecionei um pouco mais a minha matéria-prima. Tá? Por exemplo, matéria-prima mais orgânica, né? Que eu pense, paguei mais caro ali, vou ter um produto mais caro no final, mas que vai compensar. Ou pensar num processo produtivo que seja interessante também. Então, que passe, às vezes, quero uma coisa mais cortadinha. Então, que passe por máquinas que deixem mais cortadinho, que facilita depois o consumo de um idoso. Ou então, uma coisa que eu quero deixar congelada, que vai facilitar o dia a dia dele. Por exemplo, uma comidinha congelada que fica uma marmitinha pronta para de noite industrializada. Tá, essa marmitinha vai ter o quê? Vai ser carne, frango? Qual que vai ser o processo que eu vou passar? Então, ter esse cuidado maior, pensando, eu acho que a indústria tem muita coisa para evoluir nisso, sim. E a importância da diversificação de sabores e aromas na alimentação de idosos, especialmente aqueles que podem ter perda de paladar. Então, isso é um ponto bem para restaurante ou preparo em casa, né? Eu falo que a gente acha que só porque é idoso tem que comer todo dia a mesma coisa. E não é assim, né? Eu acho que eles têm que ter o prazer da vida. Eu acho que comer é um prazer na nossa vida. Traz uma alegria para nós, né? A hora que a gente senta na mesa para consumir um alimento, a gente tem que se sentir à vontade. Sim. E a gente tem vários tipos, né? Eu penso, no meu restaurante hoje, eu penso muito nisso, em estar sempre variando o cardápio, para que as pessoas sempre tentem experimentar coisas novas, sintam sabores diferentes. E a gente atende bastante idosos que estão acostumados, às vezes, em casa, sempre é só o franguinho, arroz, feijão. Franguinho, arroz, feijão. Mas por que às vezes, né, muita carne vermelha falam que às vezes não é muito bom? Mas por que não variar um pouquinho carne vermelha? Por que não colocar um pouquinho uma carne suína, se não tiver alguma alergia, alguma coisa alimentar?
Por que não colocar, então, alguns legumes diferentes, né? Troca uma mandioquinha, põe um chuchu, põe uma coisinha diferente que mude um pouquinho o sabor do prato. Um purê de batata. Então, acho que é legal ter essa variedade, porque vai mostrar para eles que eles podem consumir, sim, alguns tipos de alimentos. E com cuidado, né? Acho que a parte de tempero é o principal, né? Dosar bem, fazer um temperinho mais leve. Isso já vai ajudar bastante na alimentação. Aí tem que ter a indicação também dos nutricionistas. Nesses casos, os temperos naturais são mais indicados? Ou... Sim, bem mais indicados. Os naturais são bem mais indicados. Alho, cebola, sal, acho que são os principais. Daí segurar um pouquinho no sal para os idosos. E como as restrições alimentares comuns entre os idosos, como restrição ao sódio, podem ser abordadas na formulação dos alimentos? Hoje, com a nova rotulagem, nós temos, né, uma lupa que a gente fala que está escrito alto em sódio ou gordura saturada ou em açúcar adicionado. Então, hoje está sendo obrigatório colocar nos alimentos essa lupa, tá? Então, por isso que está mais fácil da gente ver a rotulagem hoje em dia. Então, se está escrito alto em sódio, tem uma quantidade de acordo com a legislação a mais do que deveria, vamos dizer, mas não quer dizer que ele não é apto para consumo. O alimento é apto, sim, para consumo. Mas é legal ter uma atenção quando for selecionar esse tipo de alimento para um idoso, né? E aí, no preparo e no caso, no dia a dia em casa, eu acho que é só realmente dosar, né? Talvez fazer uma coisinha bem mais leve. Esse tipo de alimento no idoso, ele pode ser bom ou ruim para que ponto? Na parte de hipertensão, né? A parte de sódio, eu acho que mexe mais nisso. A pressão alta, também a parte de muito sólido no corpo, né? Quando a gente tem muito sólido no corpo, pode interferir na parte digestiva, né? Pode interferir nos nossos funcionamentos dos órgãos, né? Porque o sal, ele pega água, né? Ele captura água. Então, a gente pode estar tirando um pouquinho mais de água do corpo dele com essa ingestão excessiva de sal. E de que maneira que a embalagem dos alimentos ela pode ser projetada para facilitar o acesso e também o consumo pelos idosos? Isso é um ponto importante também, né? A gente pensa que o alimento é só o alimento, mas a embalagem que ele vem também é muito importante. A gente tem que entender que tipo de embalagem. Quando eu vou fazer uma coisa em casa ou no restaurante mesmo, até em auditorias que a gente tem em fábrica, quando eu vou guardar alguma matéria-prima, assim, a embalagem tem que ter um laudo migratório, que a gente fala. O que é o laudo migratório? Porque o plástico, né, ele pode migrar componentes para o alimento. Então, por isso que eu tenho que ter uma embalagem correta a ser utilizada. Se eu pego uma embalagem mais barata, né, compro ela, mas não é um plástico tão legal, é uma mistura de plástico, que é um pouco, pode estar passando alguma coisa para o alimento, aí já não é interessante, né? Então, a gente vai com a parte de produtos cancerígenos e tudo mais. Eu não posso falar para você com tanta propriedade agora sobre isso, mas assim, é interessante a gente selecionar. Hoje tem lojas de embalagens que vendem algumas marcas que, se você procurar e você pedir, tem laudo migratório da embalagem. E é muito mais seguro para o alimento. Porque quando vai fazer uma variação de temperatura, por exemplo, esquentei no micro-ondas, é uma embalagem de plástico. Então, assim, tem que ser uma embalagem mais confiável, tá? Do que eu comprar qualquer uma mais baratinha. Porque ela pode estar passando algum componente dela para comida. Exatamente. Nós temos diversos tipos de plástico hoje, né? Então, tem várias misturas mesmo que são feitas. Tem algum mais indicado? Então, depende da marca, né? Que vai estar fazendo esse plástico. Não tem o que é mais indicado em si. Mas o ideal é que seja mais puro, não com muitas misturas. E, Letícia, quais são os principais desafios na criação de alimentos que sejam atraentes visualmente para os idosos, levando também em consideração possíveis alterações na visão? Olha, realmente a gente come com os olhos primeiro, né? E exatamente isso que você falou, tem idosos que não estão enxergando muito bem. Então, se não está enxergando muito bem, acho que o odor, né? O cheiro também é uma coisa que atrai. E como que eu vou fazer o cheiro do alimento tá legal sem o tempero, um monte de tempero? Tem uma coisa que, né, as pessoas ficam na dúvida. Mas, gente, é o que eu falo, os temperos básicos que a gente usa no nosso dia a dia, eles já vão trazer esse cheirinho gostoso de uma comida caseira. Que eu acho que isso vai despertar uma sensação legal nos idosos. A parte visual, poxa, às vezes enfeitar um pratinho, colocar uma hortelãzinha às vezes em cima, um verdinho, pôr do jeito certo no prato, né? O preparo correto numa panela já vai mudar o alimento. E isso vai fazer a pessoa querer comer ele com mais facilidade, né? Com mais vontade, porque os idosos também perdem o apetite, né? Com o tempo. Então, eu vejo até pelas minhas avós, com o tempo vão comendo um pouco menos. Então, assim, a gente mostrando uma coisa bem apresentável, colorida, né? Com nutrientes e num sabor gostoso e aquele odor que atraia, isso vai fazer toda a diferença para eles. E como que a engenharia de alimentos ela pode contribuir para a autonomia da alimentação dos idosos? Olha,
Eu acho que o primeiro ponto, né, como eu disse, é a gente garantir a qualidade. Né? Qualidade como? Na distribuição do alimento, então na forma que a gente distribui, no tipo de embalagem que a gente coloca um alimento, na forma que a gente apresenta esse alimento, porque o rótulo dele é uma apresentação daquele alimento, isso a engenharia de alimentos também auxilia. A parte de mostrar, às vezes, um preparo diferente que eu faço ali que facilite. Então, destacar informações que são importantes para o alimento. Isso a engenharia pode fazer, que vai auxiliar no final. Então, assim, eu destaquei que esse produto, ele é livre de conservantes. A gente já viu isso em muitos rótulos também. Poxa, isso é uma coisa interessante, né? Isso vai chamar atenção para eu comprar aquilo para um idoso. Fiz uma embalagem mais prática, né? Uma embalagem que com o lado migratório ok, tá tudo certo, e que aí eu posso pôr no micro-ondas depois desse produto, né? Ele é congelado e eu posso pôr no micro-ondas essa mesma embalagem, que não vai passar nada pro alimento. Isso também é uma coisa interessante pro idoso. A parte também de marketing, né? Daquele produto, então uma coloração, a parte nutricional, mostrar, tem vitaminas, né? Esse alimento possui vitaminas, eu mostro quais vitaminas tem naquele alimento, isso também é uma coisa interessante a se fazer. E quando a gente fala de idoso, nesse caso das embalagens, por exemplo, também tem atenção para que evite algum acidente doméstico? Exatamente, isso é muito importante também, né? A gente tem que pensar que o cuidado é diferente ali, né? A gente vê muitas embalagens hoje em dia que são difíceis de abrir, a gente tem essa dificuldade. A hora que você consegue se relar no dedo, corta. Por isso que numa fábrica nós temos um setor que é de pesquisa e desenvolvimento. É um setor que está específico para criar produtos para as pessoas. Então, o que eles fazem? Eles têm um contato direto com o marketing, que vai entender o nosso público, né? Para qual público que é? É para idoso. Então, vamos pensar. Primeiro vou pensar no produto, eu vou ter uma equipe pensando nisso, eu vou ter uma equipe pensando na embalagem. Então, qual embalagem é melhor? Qual embalagem vai facilitar? Outra coisa, meio ambiente, né? É uma coisa também que tem que pensar. Qual embalagem também que vai facilitar, mas eu vou estar de acordo com o meio ambiente, né? Então, com tampa, sem tampa, uma garrafinha. Ou uma embalagem que abre e fecha assim, ou eu vou ter um plástico, mas esse plástico vai sair com mais facilidade, não vai? Porque tem uns que são mais difíceis de tirar. Então, são estudos que a gente consegue fazer e vai auxiliar muito no processo final e vai facilitar depois para ele no dia a dia. E assim, quando a gente tem dificuldade de abrir uma embalagem, a gente às vezes nem quer mais aquele alimento. Isso é outro ponto importante, né? Então, por isso que até na engenharia a gente tem que pensar nisso. A gente tem que fazer uma coisa que seja prática, fácil, que conserve o alimento, seja bem apresentável, para que eu tenha esse público de novo. A gente quer que ele continue consumindo. A gente quer induzir ele a ter esse consumo contínuo. E que ele fique feliz, né? E se a gente fala em tendências, quais são as tendências recentes em inovação de alimentos para idosos, no caso, e como elas podem beneficiar a saúde e o bem-estar dessa população? A tendência, acho que é isso que a gente comentou, uma coisa mais natural. A gente está tendendo cada vez mais a utilizar menos conservantes, está tendo, pelas pesquisas e inovações tecnológicas, processos produtivos mais tecnológicos que auxiliam nessa parte do preparo dos alimentos. Então, por exemplo, uma secagem, né? A parte de dry, que a gente chama, é uma tecnologia sensacional. A gente usa a temperatura muito alta para secar algum alimento, fazer uma coisa virar em pó. Isso é muito interessante. E às vezes a gente não usa nada de conservante. Então, assim, eu acredito que o que vai chamar atenção nessa parte de inovação para idosos é o processo no ambiente produtivo, a parte realmente desses estudos também de embalagens, a parte do acesso ao alimento, que é um ponto importante, e essa parte de aumentar o marketing, né, como eu disse. Não basta a gente ter só algumas pesquisas, o legal é que a gente começa a divulgar mais, mostrar mais para as pessoas que sim, existe e que pode ser feito mais, né? E é legal que os consumidores mostrem isso, né? Essa vontade, igual o que a gente está fazendo hoje, é legal porque a gente está mostrando essa preocupação. Como a gente pode ajudar com o pouquinho de conhecimento que a gente tem? E como a gente pode levar isso para outras pessoas que também estão estudando, estão nessa área e que podem desenvolver mais. Então, é um ponto muito importante. E a gente tem um idoso, por exemplo, que ele tem uma redução de apetite. Como que a engenharia de alimentos ela lida com essa redução de apetite, tentando garantir, igual o idoso não gosta de salada, por exemplo, não quero mais comer salada, enjoei, não gosto mais. Como que dá para lidar com isso, tentando garantir que ele receba nutrientes necessários para ter uma boa saúde? Então, o legal na engenharia é isso, a gente consegue inovar com novos produtos. Então, inovando, colocando um alimento, ingerindo aquelas vitaminas e nutrientes que poderia ter numa salada, é um ponto interessante a se falar. Nós temos bebidas hoje, por exemplo, aquelas bebidas de proteína, né? É um exemplo simples.
Se eu não comer carne, eu não comer proteína, por exemplo. Mas tem bebidas hoje com proteínas. Ele pode estar ingerindo uma bebida com proteína. Já é uma alternativa para ele. E, como eu disse, mostrar num rótulo, né? Esse alimento tem mais vitamina C, tem mais vitamina tal. Isso é interessante também, porque ele pode estar ingerindo essa vitamina que poderia estar em outro alimento. E isso está totalmente envolvido até na parte da alimentação vegetariana. Porque, por exemplo, o vegetariano não come carne. A gente tem muitos aminoácidos, nutrientes que vêm da carne. E como que ele vai suprir isso no organismo dele? Né? Não são todos os vegetais ali que vão ter todas as coisas, os componentes que tem na carne, por exemplo. Mas hoje em dia, nós temos outras formas de estar ingerindo. Né? No nosso corpo mesmo, nós já temos alguns aminoácidos. Nós precisamos de alguns outros a mais, que são aminoácidos essenciais. Que às vezes a gente consome no feijão. Então, se eu não como feijão, como que eu faço, né? Então, assim, hoje em dia nós temos algumas alternativas de estar ingerindo isso em outros alimentos no processo industrial. Temos pesquisas que é de microencapsulação até, que você faz o nutriente ali, né? Tira ele de algum, por exemplo, tirar do feijão, esse aminoácido, e você consegue fazer algum preparado. Hoje nós temos essa tecnologia que muitas indústrias estão fazendo, é pouco conhecido ainda, mas tem indústrias que estão fazendo isso e vendem esse nutriente para uma outra indústria ingerindo seu alimento. E é encontrado em mercados, farmácias? Farmácia está começando a ser encontrada, em mercado eu não vi ainda. Acho que ainda é mais contatos industriais, né? Uma indústria procura compra de outra indústria. E em farmácias alguns a gente já vê, alguns manipulados, né? Igual a gente está falando comentamos dos vegetarianos. Os vegetarianos, veganos de hoje são os idosos de amanhã. É importante ele começar com esse cuidado já desde agora, ou quando ele chegar na melhor idade, ele pode começar, já vai ser tarde, não vai ser? Como que funciona? Eu acho importante, sabe? Não só para eles, eu acho que para todos nós. A gente tendo ciência disso, que nós precisamos de nutrientes fundamentais para o nosso corpo, que nós temos que cuidar da nossa saúde. A gente não precisa se privar de todos os alimentos, né? Tenho vontade de comer um doce que tem um pouco mais de açúcar, não preciso me privar disso. Mas como que eu cuido, então, do meu dia todo para eu poder ingerir esse doce, né? Quais alimentos eu estou ingerindo? O que eu penso para o meu futuro? Eu vou ingerir doce todos os dias para depois eu ter uma diabetes quando eu estiver idosa, e aí meu cuidado com o alimento vai ser muito maior. Então, eu acho que essa conscientização das pessoas é importante. E a gente vê que hoje o mercado, como eu disse, né, os rótulos, né, as indústrias estão mostrando um pouco mais o que eu tenho ali. Porque eu acho que as pessoas já estão começando a se preocupar, a entender que isso vai causar alguma coisa depois na saúde dela. Isso vai impactar. Eu já falei até aqui para vocês um dia, que nós somos como médicos, né? Nós que mexemos com essa área de alimentos. A gente interfere diretamente na saúde das pessoas. A gente pode matar alguém e a gente pode trazer muita saúde para alguém. Então, vai de nós nessa parte de pesquisas, de estar evoluindo sempre aprendendo mais, de mostrar para o público, ter esse contato também com as pessoas, de assim, não, estamos aqui preparando para vocês, temos opções para todos os tipos de pessoas e queremos cuidar de vocês, né? E aproveitando essa sua fala, na sua opinião, quais são os fatores-chave a serem considerados quando a gente adapta receitas tradicionais para atender às necessidades nutricionais dos idosos? Olha, acho que o primeiro ponto que a gente pensa quando vai modificar uma receita, às vezes, é até o preço das coisas, né? Então, a gente tem que ter um cuidado também com isso. Por exemplo, uma coisa simples, um leite condensado, né? O leite condensado, a gente vê vários tipos de preço no mercado. Se a gente ler o rótulo, nós temos mistura láctea e leite condensado. A mistura láctea é mais barata, por quê? Tem mais soro, né? Então usa mais soro do que leite, o soro é mais barato, então por isso que abaixa o preço. Então o primeiro ponto é isso, pensar mesmo, quais ingredientes eu vou utilizar? Eu acho que é o primeiro ponto do preparo. Tudo começa pela matéria-prima, né? Quais ingredientes eu vou utilizar? Qual é a qualidade daquele meu ingrediente? Qual é a minha finalidade com isso, né? Qual era o outro ponto da pergunta? Complementar? Era como adaptar a receita tradicional para atender às necessidades nutricionais. E aí, então, pensando na adaptação, a parte de ingredientes. Pensando no preparo, né? Então, como a gente falou, de higienização de um legume, uma verdura, né? Uma fruta também, a higienização correta, eu acho que é outro ponto de ter esse cuidado no preparo e na adaptação. E na parte de mastigação também, né? Como a gente comentou. Então, às vezes, eu vou deixar uma coisa muito grande e dura para o idoso. Não tem como, tem que ser uma coisa mais molinha, né? Que seja mais fácil de mastigar, mais fácil de digerir. Um corte diferente também. Um corte diferenciado, coisas que facilitem na parte digestiva mesmo. E, Letícia, quais são as considerações específicas quando você escolhe, por exemplo, no restaurante, ingredientes para produtos alimentícios destinados
a idosos, levando em conta possíveis alergias, intolerâncias, como que é feito isso? A gente sempre tem que ter opções, né? Então, tem que pensar nisso. Nós temos muitas pessoas com alergias alimentares ou intolerâncias alimentares, então isso é muito importante. Aí, como que a gente mostra isso para as pessoas? Tendo uma identificação do produto. Então, a gente sempre coloca plaquinhas que mostram, ó, isso aqui tem ovo, isso aqui tem camarão, né? São alguns mais conhecidos aí que tem pessoas com alergia. Então, isso aqui tem leite, né? Lactose. A gente coloca essas etiquetas nos produtos, já é um ponto de visual, né? Já sei o que eu tô consumindo. Outro ponto de cuidado para idoso que num restaurante é, como eu disse, a parte de uma coisa cozida é melhor do que uma coisa cru. Porque o cru, ele tem mais tendência a ter algum micro-organismo, por exemplo, ali. Agora, se eu cozinhei, eu coloquei a uma alta temperatura. A temperatura alta, ela mata micro-organismos patógenos. Então, isso é mais interessante para o idoso. Isso auxilia também na parte digestiva. Então, vamos supor, uma abobrinha, né? Posso ter ela em salada e posso ter a abobrinha refogada, que eu cozinhei ela na panela. É mais interessante que ele consuma essa abobrinha refogada. Então, a gente pode ter essas duas opções. É outro ponto interessante. Em casos assim, um idoso que gosta, sempre comeu e ama um sashimi. É melhor ele comer o peixe cozido, É bem melhor, Porque a temperatura, como eu disse, a temperatura mata micro-organismos, né? Então, seria mais interessante ele ingerir dessa forma. E quais são os principais pontos a serem considerados ao desenvolver alimentos convenientes e prontos já para o consumo dos idosos? Olha, a praticidade, como a gente falou, a divisão dos nutrientes, né? Então, assim, eu não vou pôr só carboidrato. É legal pôr uma divisão de proteínas, carboidratos, lipídios. Então, coisas que contribuam para o melhor funcionamento do organismo dele. Então, a gente faz até no restaurante marmitinhas congeladas, né? E a gente pensa nisso, na hora de distribuir, o que eu vou pôr, né? Quais são as divisões? Eu vou pôr um legume, um arrozinho e uma carninha, né? No outro eu quero pôr uma massa. Vamos então deixar um pouco de massa, vamos trocar, vamos pôr uma proteína mais leve para poder equilibrar com essa massa. Então, assim, pensar na forma que eu vou distribuir, uma combinação que fique interessante no sabor, mas também na parte nutricional. Letícia, e como a colaboração, acredito que esse também seja muito importante, entre profissionais de saúde, como nutricionista e engenheiros de alimento, ela pode otimizar o desenvolvimento de soluções alimentares para idosos? Vocês viram que eu falei muitas vezes de nutricionista aqui, né? É fundamental essa conexão, porque sempre tem uma ligação do trabalho de um com o outro, ou não necessariamente? Eu acho que é uma continuidade do trabalho, né? O engenheiro, ele vai criar o alimento, né? Então, vamos pensar numa indústria mesmo, um processo produtivo. Ele cria um alimento, ou ele vai ter pesquisas que ele fale da modificação de algum alimento para colocar mais vitaminas, né? Como a gente disse, ou um alimento com mais proteínas. Então, o engenheiro vai ter essa parte de desenvolvimento. O nutricionista, ele vai entender o perfil de cada idoso, né? Cada um tem um perfil diferente, tem um metabolismo diferente, vai ter uma alergia diferente, uma intolerância diferente, ou até um sensorial mesmo diferente, né? Tem gente que não gosta de certos alimentos e tá tudo bem. Então, como que o nutricionista vai fazer essa troca para equilibrar a nutrição diária daquele idoso? E isso é muito importante, vai poder pegar alimentos que o engenheiro produziu ali, né, pensou em produzir, e vai acrescentar na dieta do idoso. Letícia, para a gente finalizar, a pessoa que está acompanhando a gente gostou do nosso conteúdo de hoje, mas ficou com alguma dúvida, quer falar com você, é possível falar com você? Como? Com certeza, pessoal, podem entrar em contato comigo. No restaurante, as portas estão abertas a todos, né, no Pimenta de Cheiro. E também tem o celular, tá? Pode passar, pode pessoal? Passar, por favor. DDD 15 99650 1452. Pode falar comigo também que eu tiro as dúvidas de vocês. Também temos o WhatsApp do Pimenta de Cheiro, que fica disponível no nosso Instagram, que é Pimenta de Cheiro ItaPLP. Também podem seguir a gente lá, a gente está com rede social nova, aproveitando para divulgar para vocês. E lá a gente coloca algumas curiosidades, tá? Isso é legal, sobre a parte de alimentos, sobre a parte de processos, né? Então, a gente está trabalhando nisso. Pode ser que a gente já supra algumas dúvidas de vocês. Sim. E aproveitando, já entra em contato, tira as dúvidas de vocês que a gente vai estar lá respondendo. Então, Letícia, eu deixo esse espaço agora em aberto para suas considerações finais, já agradecendo por ter aceitado o nosso convite e vindo aqui dividir com a gente o seu conhecimento. Obrigada. Eu agradeço muito. Concluo dizendo, pessoal, que
primeiro ponto, eu acho que é a higiene de tudo. Continuem pensando na parte de priorizar a nossa higiene pessoal na hora de preparar um alimento e a higiene do ambiente que eu estou preparando o alimento. A seleção dos alimentos, da matéria-prima, né, a forma de preparo e a forma de armazenamento desse alimento. Acho que são os tópicos principais que a gente comentou hoje. Ter muito cuidado, ter muita atenção, né, nos sintomas que o nosso corpo também pode estar mostrando depois de ingerir algum tipo de alimento, porque podem ser doenças também alimentares. Pensar que isso existe, né, os micro-organismos a gente não vê, mas eles estão presentes, então a gente tem que ter cuidado com as coisas. E principalmente para os idosos, né, ter um cuidado 1000 vezes maior, porque eles precisam disso e eles também devem ter esse prazer da vida que é a alimentação saudável. Eu ia terminar, mas eu preciso, você falou e daí me veio algo à cabeça, quando a gente você falou do cuidado principalmente com o preparo, a gente está em casa preparando, tem as pessoas que gostam dos animais domésticos, eu tenho alguns em casa, um cachorrinho, um gatinho ali por perto da cozinha, pode deixar, não pode deixar, indicado, não é? Então, eu também amo animais de paixão, né? Mas é bom ter cuidado, porque o animal, né? O cachorrinho, o gatinho, o gato principalmente anda por vários lugares, então tem várias doenças que eles podem trazer. E eu falo que é um ponto de atenção, né? A gente às vezes derruba no chão, o cachorro passou por ali, a patinha dele já pisou em tantas coisas, pisou em xixi, pisou em fezes. Então, imagina se eu derrubo o alimento, aquela regra de 5 segundos não vale, pessoal, não tem que seguir a regra de 5 segundos. Caiu no chão, é lixo, tá? Não pode. E assim, até nós mesmos, né? Não só de pegar no bichinho, mas peguei no suor, pus a mão no nariz, pus a mão na boca. Nós temos bactérias, né? A gente lava as mãos por quê? Porque nossas unhas também ficam com bactérias, nossas mãos, a gente encostou nessa mesa, tem bactérias, tem micro-organismos. Então é importante ter um pouquinho mais de atenção. Eu acho que isso não é só a indústria, que a indústria a gente pega mais no pé do pessoal para que faça uma higienização precisa o tempo todo. Mas em casa, isso também faz diferença. Vou preparar um alimento, vou higienizar bem minhas mãos, vou lavar mesmo, né? Encostei em alguma coisa, por exemplo, no meu bichinho de estimação, vou lavar as mãos para depois retornar às atividades. Então, é legal a gente começar a ter essa consciência, porque tendo a consciência vai virar hábito, daí fica mais fácil. Letícia, muito obrigada novamente. E o nosso Cuidado Idoso de hoje está chegando ao fim. Agradeço imensamente a Letícia Granato por compartilhar seu conhecimento conosco. E quero estender o meu agradecimento a todos os nossos espectadores, familiares dedicados e também profissionais que lidam diariamente com o cuidado dos idosos. Vocês são peças essenciais nessa jornada de amor e dedicação. E você que gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e familiares para que essas informações possam alcançar mais pessoas. E se você tem sugestões para futuros temas, deixe aqui nos comentários. Até o próximo episódio do Cuidado Idoso e lembre-se, o cuidado é a melhor forma de expressar amor e respeito pelos nossos entes mais experientes.